CTPod, Conhecimento, tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi, Emily, tudo bem? Oi, Ana. Oi, pessoal de casa. Então sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa 5ª temporada. E hoje, pós-Páscoa, a gente vai comemorar uma outra data também especial aqui, que conecta muito com o Parque Tecnológico, que é o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. É uma data comemorada, foi instituída pelas Nações Unidas para comemorar a questão de buscar soluções para problemas que estão atrapalhando as metas do desenvolvimento sustentável, que são as ODS. E a gente vai conversar com dois convidados muito especiais aqui do CTP, que trabalham muitas ações que estão conectadas às ODS e trabalham a criatividade e inovação, acho que no seu ápice. E no seu cotidiano, né? Todos os dias, da hora que acorda até a hora que vai dormir. O Johnny às vezes nem dorme, né, Johnny? Exatamente. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Isabela, sou assistente pedagógica aqui do Celeiro de Inovação e também sou psicóloga. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Jonathan, sou maker e também professor de história e tem mais algumas coisas no meu currículo, mas o importante é ser maker. Pra gente começar esse debate, né? O que é a criatividade e a inovação para vocês? E aí, começa aí, Johnny. Não, vou deixar primeiro as damas. Então, né, a criatividade é aquilo que está inerente ao ser. Então, eu acredito, assim, como nós estávamos conversando, né, sobre a importância da criatividade na inovação, é aquilo do pensar fora da caixa, do fazer algo novo, do pensar diferente, do disruptivo da mente, né, de quebrar paradigmas. Eu acho que, para mim, a criatividade, ela é inerente à inovação, mas ela precisa primeiro ser trabalhada para a gente conseguir trabalhar a inovação. Para mim, a criatividade é sobrevivência, porque o ser humano ele precisou se adaptar. Então, a criatividade é o que pode possibilitar a sobrevivência do ser humano, tanto se adequando às intempéries, né? Seja lutando contra a natureza, seja lutando contra ele mesmo, seja lutando contra tudo que é jogado na frente dele. Então, a criatividade é o que move a humanidade. É uma forma tanto de sobrevivência, quanto também de transformação, seja pessoal, seja comunitária. Então, a inovação e empregada junto com a tecnologia, ela pode não só transformar a gente enquanto pessoa, mas também o meio, e tanto para bem quanto para mal. E é isso que a criatividade hoje em dia tem que ser colocada em prática, né? Levando em consideração as ODS, né? A criatividade agora, nesse momento, tem que ser o que vai voltar a ser a sobrevivência do homem. Muito legal, e muito legal que vocês falam sobre a conexão da criatividade para desenvolver inovações. E aí o Johnny aqui tocou no ponto das ODS, né? Então, como o Celeiro e o Espaço Maker têm desenvolvido as ações para buscar solucionar problemas que as ODS colocam ali? Então, como que vocês objetivam, através das ações de vocês, cumprirem esses objetivos de desenvolvimento sustentável? Então, o Celeiro, né, explicando um pouquinho para o pessoal, o Celeiro ele é o braço educacional do Parque Tecnológico. Então, aqui a gente fomenta o empreendedorismo, a sustentabilidade, a inovação, através de práticas de jornadas e workshops que trabalhem a resolução de problemas do nosso cotidiano. Um exemplo desse é o Conecta, que a gente teve há algum tempo atrás, que a gente trabalhou demandas e dores da comunidade de Pinhão e de Turvo. Então, ali os alunos eles desenvolveram projetos para que melhorassem a comunidade, voltados aos objetivos sustentáveis. A gente ali no Espaço Maker, até o material que a gente trabalha, né? O Espaço Maker está sempre junto com o Celeiro nas atividades. Então, o material que a gente usa para fazer prototipagem já tem essa pegada, porque é um material ecológico, né? É biodegradável. O PLA ele foi criado justamente para esse fim. Então, até o material a gente tenta trabalhar para colocar na consciência do pessoal que tem que pensar algo que não vai deixar resíduo, né? Que não vai ficar poluindo o mundo. E na questão da inovação, é tentar empregar as tecnologias que existem para poder melhorar a comunidade e ensinar esses mecanismos, né? O principal ponto ali é pegar a parte de robótica, a programação. Como é que você pode utilizar essa tecnologia para transformar a comunidade de uma forma mais inteligente, mais rápida e também mais prática. E tentar colocar isso desde do início da ideia. Colocar como se fosse a base da ideia, pensar a tecnologia para poder desenvolver algo melhor. E se puder explicar um pouquinho o que é o Espaço Maker, né? Você já comentou de algumas ações, mas para o pessoal que ainda não conhece, o que é o Espaço Maker do CTP?
Então, um pitch rápido sobre o que é o Espaço Maker. Então, no Espaço Maker é um lugar onde a gente tira as ideias do mundo das ideias e coloca no mundo real. Ali a gente trabalha com prototipagem rápida, desenvolvimento de produtos, desde da concepção da ideia até ajudar a pessoa a conceber uma ideia, assim como pegar essa ideia e jogá-la na impressora 3D, jogá-la no modelador 3D e dar corpo a essa ideia. Então, nossa principal função, além de estar ajudando na parte educacional, é ajudar as empresas a desenvolver produto, ajudar as empresas a desenvolver soluções para alguma dor que elas tenham. Seja um princípio de um software, seja um princípio de um produto mesmo, né? Fazer um mock-up de um produto. E o que seria um mock-up? Seria a maquete inicial da ideia. Colocar ela, trazer ela para o mundo real para a pessoa ter aquela questão tátil, sentir a ideia, para poder desenvolver ela melhor. E eu acho que é muito interessante, assim, a questão do Espaço Maker, onde a gente está desenvolvendo projetos voltados para os objetivos sustentáveis em parceria com grandes atores do nosso ecossistema de inovação. Um deles é o Hospital São Vicente, Sim. né? Então, ali a gente aborda, a gente pensa em objetivos sustentáveis, a questão do ambiente e tudo mais, mas não, é a melhor, a qualidade de vida. Conte um pouquinho aí, Johnny, sobre essa ação que a gente desenvolve em parceria com o Hospital São Vicente, que atrela muito aos objetivos sustentáveis e também conta sobre esse papel empreendedor, esse papel industrial também que nós temos dentro do Espaço Maker. Sim. Então, o que a gente desenvolveu junto com o Cancer Center foi o projeto Maquete Cirúrgica. Então, a gente conseguiu, surgiu a demanda, né? O Dr. Lucas Brandão trouxe a demanda pra gente, a gente estudou uma forma de resolver esse problema. E qual que era o problema? Criar uma maquete para ele projetar a cirurgia antes do efetivo cirúrgico. Porque a cirurgia é muito subjetiva, principalmente se o paciente tem um câncer de pele, precisa abrir o paciente para ter noção da extensão do dano interior, né? O que afetou no osso, na musculatura e tudo mais. E o principal problema é fazer a parte do osso, né? Ressecar o osso afetado pelo câncer. E precisa de projetar a cirurgia como se fosse mesmo uma obra arquitetônica ali. Você tem que fazer todo o estudo da medida, tudo certinho, como é que você vai fazer a incisão, fazer o corte, o que você pode tirar, o que você pode deixar. E aí que entra a questão de a gente pegar uma tomografia, transformar essa tomografia no modelo 3D e imprimir esse modelo e entregar na mão do doutor. É muito parecido com uma maquete de casa. Então a pessoa tem ali o estudo para ele poder fazer a análise e ver, poxa, o que eu posso mudar aqui na minha casa. Na questão do crânio é parecido, só que daí voltado diretamente para a cirurgia. E com isso a gente conseguiu ali uma cirurgia que demorava 6 horas, acabou demorando 2 horas e meia. O tempo de recuperação do paciente, que era de 40 dias, 30 dias, às vezes até 60 dias, a primeira paciente demorou 12 dias para ela receber alta. Então foi muito rápido. E a paciente do SUS. Então a gente está acompanhando até a questão assim de, poxa, vamos tentar ajudar a gente que precisa mesmo. Então a gente está ajudando pacientes do SUS. E nessa pegada, pegando até a questão ali dos crânios, também estamos desenvolvendo prótese de olho, né, o vulgo olho de vidro, e também a anaplastologia. E a anaplastologia, ela surgiu na Primeira Guerra Mundial com o pessoal que perdia parte do rosto, quando explodia alguma granada, alguma bomba, ele perdia parte do rosto, perdia alguma coisa na face, e ele deixava de ter a identidade humana dele, que é uma coisa que o câncer faz, ele tira a tua identidade. Ao mesmo tempo que você está dentro do hospital e tira a tua identidade enquanto pessoa, você se torna um número, quando você perde uma parte do rosto, você perde a tua identidade consigo mesmo. O que te identifica como pessoa e como sendo eu quando eu me olho no espelho. E a gente está tentando desenvolver as técnicas para devolver isso para os pacientes. E a gente já conseguiu atender um deles, conseguimos fazer já a prótese de olho e estamos desenvolvendo isso. E é muito legal, porque conecta total, né? Vocês estão usando a criatividade, Sim. a tecnologia, a ciência para dar mais qualidade de vida, para buscar que as pessoas possam, que nem você olhou, se olhar no espelho e se reconhecer. Eu voltei à minha primeira profissão, que antes de trabalhar no Sila, eu era praticamente 100% do tempo artista plástico. Então, a parte da anatomia que eu aprendi quando estava no efetivo de artista plástico, agora eu coloco junto com a tecnologia. E eu já fazia isso antes de começar a trabalhar aqui, porque a impressora 3D surgiu como um inimigo, que eu tive que conhecer para tentar combater, porque ia roubar meu mercado, mas acabei agregando ele ao meu mercado e depois agora
junto com o Sila e com o Espaço Maker, colocando essa ideia em outros mercados, para tentar ajudar mais pessoas e desenvolver mais tecnologia. Então, vocês são pessoas que trabalham com a criatividade no cotidiano de vocês, então, no desenvolvimento dos projetos, vocês têm que pensar muito fora da caixa. E eu queria saber como que é o processo criativo de vocês, então, como que vocês vão buscar essas referências, porque tanto o Celeiro quanto o Espaço Maker, vocês à frente aí desses dois setores, né, do CTP, desses dois vetores, como que vocês criam, né? Então, como vocês estimulam o processo criativo de vocês? Pra gente entender de onde vêm as referências, se tem algum momento em que vocês param durante o dia e falam, agora eu vou, sei lá, vou sentar aqui na frente de uma árvore e vou ficar olhando pra ela até sair um projeto novo, uma coisa disruptiva. Porque quando a gente fala de criatividade, a gente sempre fala de pensar fora, mas vocês que estão atuando com isso, como é que vocês fazem isso? É muito interessante porque enquanto psicóloga, eu tenho que trabalhar a criatividade para trabalhar com os meus pacientes, e aqui dentro é pensar em coisas do cotidiano que eu consigo melhorar. Então, processos. Quando a gente pensa em projeto, normalmente quando a gente está estruturando ali uma jornada de capacitação, a gente pensa no olhar que aquela criança, que aquele adolescente, que aquele adulto, ele vai querer sentir quando ele estiver fazendo a jornada. Por exemplo, quando a gente estava estruturando um projeto que a gente está fazendo em parceria com o Projeção, na Colônia, os alunos, eles são alunos de vulnerabilidade social. E aí você tem que pensar num contexto de trabalhar a criatividade com pessoas de diferentes públicos e pensar em olhar o ser. Porque a criatividade, eu acredito muito nisso, a criatividade é você olhar o ser. Então, quando você está estruturando alguma coisa, pra mim, né, Johnny, essa questão de você colocar a pessoa, o ser humano, assim, o que ele quer, o que ele deseja pra ele. Então, a gente estrutura todas as jornadas de capacitação pensando nisso, em o que ele vai levar daqui, em olhar com carinho, com a questão do ser humano. E quando eu comecei a questão de projetos aqui dentro, pra mim foi ver o olhar diferente das pessoas. O olhinho brilhando em cada ação que a gente desenvolvia. Ver os feedbacks dos alunos, a gente se desenvolveu, eu me descobri em tal área, eu me descobri em tal coisa. Porque o celeiro de inovação, ele tem isso. A retenção de talentos, a disseminação da cultura de inovação, através de práticas que realmente as pessoas, elas se inspirem no ambiente, sabe? E pra mim, assim, foi disruptivo quando eu vim pra cá e eu tive essa experiência de que eles não olhavam como um todo, e sim pra pessoa. E aí eu entendi o meu poder da minha profissão dentro da inovação. Como potencializar isso através das jornadas, né, Johnny? No meu caso, eu sou movido a ódio. Então, quanto mais a coisa me incomoda, mais eu vou tentar resolver ela. A parte da criatividade, para mim, sempre foi bem presente, porque antes mesmo de começar a trabalhar com arte, eu já tinha feito curso de eletromecânica, né, antes de começar a faculdade de História, né? A História faz muito parte da minha vida, mas no curso de eletromecânica eu já pensava em tentar usar o que eu estava aprendendo lá para tentar solucionar algum problema. Então, a parte da criatividade mescla muito a questão de solucionar um problema prático, efetivo e imediato. E assim, quando alguma coisa me incomoda muito, que eu fico com muita raiva, com muito ódio, aquilo me incentiva ainda mais a resolver. Então, o que move meu motor é o ódio queimando. Então, é isso que faz eu tentar mudar as coisas. E, poxa, como é que eu faço para ter ideia? Questão de... tem muito relacionado à minha pessoa enquanto nerd, né? Pessoa, né, o consumo de questões da pop e nerd, geek e tudo mais. Porque o sci-fi é isso, você pensar uma solução, você projetar uma solução que não necessariamente você tem a tecnologia para resolver, mas você tem ali pensar os como você pode. Então, a imaginação está ali. Não necessariamente existe uma tecnologia que faça um carro voar, mas você consegue ter algumas ideias para projetar um carro que voa. Então, a criatividade está inerente nessa parte. E depois, para colocar ela em prática, a gente usa a tecnologia existente e vai meio que modulando naquela realidade que você criou na cabeça. Então, a fantasia e a realidade, elas se mesclam muito na criatividade. Porque você precisa primeiro idear essa ideia, daí quando você tem essa ideia construída, você vai criando métodos de colocar ela em prática. Que é a transformação do mundo das ideias para o mundo real. E é essa parte que entra o efetivo de tudo aquilo que a gente vai agregando, né? Tudo que a gente vai agregando e estudando. Digamos, se eu preciso, igual a gente estava projetando ali, o exemplo dos crânios. Então eu tive que ir atrás de muito paper científico e tudo mais para ver qual que era a possibilidade. Tá, eu vi que já existia.
Só que me deu muita raiva, muito ódio, de ver que não estava sendo feito, digamos, aqui em Guarapuava. Por que não estava sendo feito? Tem um monte de gente que tem impressora 3D. Por que ninguém estava fazendo isso? Daí eu fiquei com ódio e fui atrás para resolver o problema. Então, é uma mescla, tanto do arcabouço teórico-metodológico que a gente já tem de berço e de criação, com aquilo que a gente vai acumulando durante a vida acadêmica, e depois, quando a gente já começa a colocar em prática, a gente vai aprendendo junto também. Eu vejo isso até com os meus bolsistas ali. O tanto que a gente consegue aprender um com o outro e desenvolver mais ainda essa parte da criatividade, porque é relação humana. É a relação humana que cria muita essa questão de você pensar meios de resolver problemas. Exatamente, e é muito interessante, assim, o Johnny falando sobre qual é a emoção, né, que ele sente quando ele precisa ativar a criatividade dele. E que está muito ligada aos nossos processos comportamentais, sociais. Eu sou uma pessoa que sou totalmente sentimental e nos processos de criação, eu sempre entrego o meu sentimento dentro daquela proposta. E o Johnny, ele é bem assim, a solução de problema dele vem no momento de caos. Nosso grupo chove de informação, e o Johnny lá tá mandando resoluções de problemas que ele encontrou num período pequeno ali, e onde ele estava sentindo essa indignação com o outro, com a vida, né? E vocês comentaram, né, que com os bolsistas você passa e tem essa troca nos projetos, vocês estão atendendo as crianças, adolescentes e adultos para passar isso. Qual que é a importância de trabalhar a inovação e a criatividade com eles nesse formato, juntando com a tecnologia também, para o futuro deles, para as novas perspectivas de cada um? Eu acredito que trabalhando essas habilidades, eles vão passar a se entender melhor. Porque uma das nossas maiores dores dentro dos nossos projetos as pessoas não se conhecem, elas não têm essa habilidade, o despertar. É muito bloqueado. A tecnologia hoje em dia, ou ela tem a parte boa ou ela tem a parte ruim. E muitas vezes ela acaba fechando a cabeça da pessoa ali pro que ela consome, né, para tudo que ela consome, e ela deixa de ter a visão ampla. Então as ações aqui, elas visam realmente quebrar esse paradigma e fazer com que eles pensem fora da caixa, com que eles se desenvolvam, com que eles entendam o que eles querem, para onde eles querem ir e como que eles vão fazer isso. E aí vem os nossos cases de sucesso, né? Que são os estudantes que hoje eles estão na faculdade e realmente, através das formações aqui, eles entenderam qual era o mercado de trabalho que eles queriam, como que eles tinham que se portar, quais são as habilidades e competências necessárias para aquele mercado e também para a vida cotidiana deles. E eu acho que, assim, para mim, assim, enquanto professora na parte do celeiro, a parte educacional, né, que a gente desenvolve ali, e acho que o Johnny também tem essa relação com alguns cases de sucesso, até com os bolsistas, assim, a gente trabalha muito para que eles se desenvolvam, para que eles se conheçam nas habilidades e competências necessárias para eles desenvolverem na área que eles querem. É uma coisa que falta muito até na academia, é arte. Pensar assim, o processo criativo e criar enquanto arte mesmo as coisas. Porque a academia é muito conhecimento técnico-científico. Então ela engessa muito o pensamento das pessoas. E no engessar o pensamento, uma coisa que até o Paulo comentou comigo, que dessa questão da criatividade, de conseguir pegar uma ideia e colocar ela em prática, vem muito do meu berço enquanto artista plástico e enquanto professor de história. Então eu penso mais o lado humano e o lado artístico, para poder depois pensar o lado técnico-científico. E é isso que falta na academia. E é isso que a gente tenta trazer aqui, porque a ciência é uma arte. Então, se você consegue mesclar ali o processo criativo com uma resposta prática e lógica, com uma necessidade da sociedade, poxa, você vai conseguir fluir tranquilo, vai conseguir construir qualquer coisa, conseguir fazer qualquer problema não ser um problema. E é isso que falta, e a gente tenta ensinar cada vez mais tanto para os meus bolsistas, né, que eu sempre incomodo eles com a parte, pensar assim, fora da caixa, pensar meios diferentes de resolver um problema, mas que tenham, assim, primeiro idealizem o máximo possível que vocês puderem. Depois, vejam como é que vocês conseguem colocar cada ideia para existir, cada ideia no real. E é um exercício, é um músculo que a gente tem que treinar. E a gente vê, assim, que eles têm, há essa dificuldade nas pessoas de realmente desenvolver essa questão da criatividade, que você pode usar a criatividade em todas as áreas da tua vida e pode desenvolver ela e fortalecer ela com aquilo no espaço que você precisa melhorar, né, gente? Sim.
Eu lembro que eu assisti uma entrevista, eu não lembro exatamente quem que tava falando, mas que eles falaram que a criança, ela é totalmente criativa, né? Ela pensa, ela Sim. imagina, e aí a gente começa lá da infância. Não, mas isso não é real, isso não é assim, não pode ser assim. E aí os adultos, eles acabam crescendo muito naquela linha de tipo, não, é só isso, é o racional, eu não posso sair viajando. Só que é aí que você perde essa criatividade de pensar soluções que podem extrapolar o que é o certo e o errado, é isso e aquilo, e ponto, né? E dá pra ter essa criatividade, né? O pessoal acha que não ia viajar pro espaço se alguém não tivesse pensado, e se eu for subir e voar? Exatamente, e isso assim vem sendo quebrado pela educação, porque a gente via muito isso, a escola ela acaba fechando a caixinha do aluno, você é isso, você é aquilo, então trabalhar em caixas para um aluno é você falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque senão a sociedade não vai te aceitar, mas hoje a gente já está vendo essa quebra, essa mudança nas escolas, aonde eu preciso implementar metodologias criativas, metodologias ágeis para que o meu aluno consiga se desenvolver. Então, e a gente vê que hoje os alunos que participam das ações aqui dentro, eles chegam na escola muito mais críticos. Professora, eu quero fazer isso. Professora, vamos visitar um lugar diferente. Professora, vamos pensar uma atividade diferente para esse conteúdo. E aí eles começam a se desenvolver. Então, eles começam, a partir das práticas que a gente tem aqui, a gente vê isso, que eles começam mesmo a questionar essa questão da educação, que é muito fechada e que hoje eles estão olhando com um olhar mais amplo para a inovação, para a criatividade, em despertar isso no aluno, em olhar o aluno não como mais uma cadeira, e sim como uma pessoa, que é o que a gente trabalha aqui dentro. Puxar a carta Paulo Freire, né? Que o ensino ele tem que ser libertário, né? Tem que ser libertador, tem que libertar a pessoa que está ali presa no mundo da ignorância, né? Então, a educação é isso. Mas assim como a expressão do ser humano é arte, porque uma das expressões mais assim, fortes do ser humano é a arte, criar arte, você criar a tua representação de mundo, você enxergar o mundo e tentar criar aquilo, seja no papel, seja de qualquer forma de peça, de material, para expor ela para os outros, né? Você expor seu eu. E é isso que a escola tem que começar a trabalhar o eu de cada um, para depois poder, a partir desse eu, poxa, em qual nicho tecnológico você pode se encaixar melhor. E é uma forma da pessoa se realizar. Eu vejo pelo João, né, o Moreno, o tanto que ele está se realizando ali, trabalhando com as impressoras 3D. Por quê? Porque no colégio ele não tinha essa pegada, não tinha essa ideia. Era o técnico científico ali sendo exposto para ele do jeito que é o colégio. Mas quando ele vem para um lugar que é trabalhado a criatividade, é trabalhado assim, uma liberdade de poder criar utilizando as máquinas, aí você começa a transformar essa consciência dele e ele começar a se encaixar enquanto indivíduo para depois poder se reconhecer enquanto pessoa e ter um futuro, né? Cara, muito legal. E enquanto você estava falando, Ana, eu lembrei de uma frase que volta e meia eu vejo pelas redes sociais, eu não sei quem é o autor, mas diz que, e não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Uhum. E eu acho que conecta total com o que a gente tem dito aqui, né? Essa questão de realmente abrir e pirar o cabeção mesmo. E aí a gente vê que a partir dessas piras, coisas muito legais estão sendo desenvolvidas, inclusive dentro do nosso espaço maker, né? Quem diria que a gente estaria auxiliando no processo cirúrgico, no tratamento oncológico. Então, é muito bacana a gente ver como a inovação e a criatividade têm impactado em Guarapuava e região, e como o Espaço Maker e o Celeiro eles têm se mostrado cada vez mais como atores de transformação aqui dentro. O Silatec Park como um todo impactando na nossa Guarapuava e na nossa região, então é lindo de ver. E eu acho que o nosso papo foi muito bacana. Foi né? perfeito, foi ótimo. E eu queria agradecer muito a participação de vocês. Sempre que tiverem novidades no Espaço Maker, no Celeiro, venham contar pra gente. Inclusive, do Ucrânia, a gente tem um podcast com o Dr. Lucas aqui também contando como foi o processo da cirurgia. E eu queria pedir pra você deixar os contatos, como que as pessoas podem participar, tanto das coisas do Espaço Maker quanto do Celeiro de Inovação, para que o pessoal conheça um pouquinho mais. Perfeito. Então, pessoal, acompanhe as nossas redes sociais. Deixe também o convite aberto para que vocês venham conhecer o nosso espaço aqui dentro e entender um pouquinho sobre o que a gente faz, as coisas que a gente desenvolve. Nosso Instagram é @celeiro de inovação. E acredito que as meninas vão deixar o nosso WhatsApp aqui no link para vocês também acessarem e marcarem a visita de vocês. Espero vocês aqui, acho que o Johnny também, né, Johnny? Para que a gente consiga conversar e ter uma troca muito grande com vocês.
Perfeito. Obrigada, pessoal. Obrigada, Emily. Obrigada pessoal de casa, obrigada a vocês pela presença. Foi um papo muito legal pra gente celebrar então o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!